E para começar aqui, vocês abrem o CapCut, né? A interface dele é essa. Só criar um projeto aqui em cima que você já dá início aqui em toda a interface dele. Se vocês quiserem acompanhar aí também, se vocês estiverem com um notebook, alguma coisa assim, seria show. Mas bem, para importar os arquivos, eu geralmente sigo uma lógica bem rápida de edição, né? Eu penso primeiro em importar todo tipo de mídia que eu tenho e depois mesmo fazer os cortes, né? É uma forma mais rápida de você estar editando sem demorar muito tempo, sem passar horas e horas pensando no que fazer. Então, vou ver se eu encontro algum vídeo aqui lá da Titãs mesmo, para ver se consigo usar como base para a gente estar aqui trabalhando por cima. Alguém já chegou a editar algum vídeo aqui e para algum post, para alguma coisa do tipo? Tamires e Gabriele que já chegaram a mexer? Eu já. Semestre passado, no Introdução à Engenharia, a gente teve que fazer um talk show. Aí eu Uhum. editei os vídeos, as entrevistas, tudo aí. Massa. Aí foi pro YouTube depois. E teve dores de cabeça? Ou foi Um bem didático? pouco. Foi? Show. Se você tiver as dúvidas também, pode anotar aí no chat o que você às vezes passou por dificuldade, que a gente pode estar dizendo aí conforme for passando o tempo. Também que eu tô tentando achar só a pasta aqui da Titãs. Que é muita coisa que tem aqui no PC. Deixa eu ver se tá aqui. Rapaz. Tô tentando achar aqui onde foi parar essa pastinha. Mas qualquer coisa a gente pega um que já tem por aqui. Eu vou pegar um vídeo que eu já tenho aqui, que eu acho que fica bom. Tem uns alguns no meu celular aqui. Eu vou importar eles. Provavelmente devo ter deletado aqui a pasta dos vídeos, né? Bom, bora lá, vai. Eu vou pegar um vídeo meu aqui, o último vídeo meu postado. Aqui tem os arquivos crus dele, né? E, e bem, vou mostrar um pouco do flow que eu sigo pra gente estar trabalhando aqui por cima dele. E o mesmo acontece com qualquer outro tipo de vídeo, né? Então, se a gente for pegar os da Titãs, é a mesma lógica. O que eu digo que é sempre muito mais importante é a gente ter bons takes de gravação, né? Então, se os vídeos em si já são bons, a edição ela só vai mesmo juntar cada um deles. Então, o que eu geralmente faço é sempre importar aqui o vídeo, né? Eu tiro dessa região aqui de baixo, porque essa região que tem esse símbolozinho aqui, não sei se vocês conseguem ver, este bem daqui, ele você não consegue trabalhar de forma independente aqui dentro do CapCut. Então, se por exemplo eu for pegar esse vídeo, né? E aí eu colocar coisas aqui por cima dele, né? Eu vou botar qualquer coisinha aqui só pra gente ver. Se eu mexo nele aqui, tudo que está associado, ele também, ele também é modificado. Então, o que eu geralmente faço é evitar usar essa região aqui e jogar numa dessas partes aqui de vídeo, né? Onde aparecem os vídeos. E sempre como base de toda a gravação, existem momentos que você vai ter que recortar. Então, para isso, eu sempre dou zoom, onde tem aqui as faixas de áudio, né? Onde eu começo a falar alguma coisa.
e eu coloco bem próximo aqui do início da faixa de áudio e recorto. Aqui em cima tem essas opções de split, né? Essa aqui que também é a mesma coisa, que ela corta, só que ela deleta tudo à esquerda, e essa aqui deleta tudo à direita. Então, como esse take aqui, ele não tem nada aqui à esquerda que eu quero manter, eu posso simplesmente clicar nessa parte aqui e ele recorta. Mesma coisa aqui. Neste caso, eu tenho informações importantes aqui à direita. Então, eu só dou um split. E aí ele corta sem deletar nenhum dos lados, né? Bom, recortando assim, essa região fica solta. Você pode clicar em Delete na tecla Del, que ela deleta tranquilo. Isso aqui são atalhos básicos, né? Do próprio software. E aqui, depois de você ter feito todo o recorte do seu vídeo, vamos supor que você tem essas duas partes aqui, né? E aí você recorta, vamos supor que o vídeo completo só tenha essas 3 regiões, né? Então, aqui a gente já tem um recorte interessante. Eu sempre gosto também, no final dele aqui, incluir o máximo possível. Por quê? Porque o intuito de vídeos curtos é a gente minimizar o máximo possível de cada vídeo e tentar trazer mais informação num tempo curto, sabe? Evitar ter muitos momentos de brechas do vídeo que prejudicam, assim dizendo, o flow da sua gravação. Então, outro exemplo que eu posso estar dando aqui é nesses casos, ó. Então, se aqui eu estou tendo uma fala e aí dentro dessa fala eu tenho uma respiração, que é nessa caso aqui, não sei se todo mundo consegue escutar aí. Hoje não tem mais paciência. Dá para escutar a faixa? Confirma, Bruno. Pior que tá dando não, Luna. Tá, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com áudio. Vou parar de compartilhar e compartilhar com áudio novamente. Pra gente ver. Acho que agora vai dar certo. Pronto. Porque o jogador hoje não tem Agora escuta, né? mais paciência. Show, beleza. Então, nessas regiões aqui que você tá falando e você escuta nessa respiração, ó. Essas respirações também são legais você cortar, porque isso aqui prejudica um tempo que no seu vídeo curto, por ser curto, é valioso, né? Então, eu sempre gosto de cortar elas e juntar. Inclusive, Então fica uma parada bem mais rápida, bem mais dinâmica para as gravações de conteúdo para dentro de shorts, reels, enfim, TikTok, que é o que a gente precisa dentro da equipe, né? Bom, feitos os cortes, seguindo toda essa lógica que eu comentei, né? Qualquer tipo de espaço de respiração a gente está cortando. Então, às vezes reduzindo aqui. simples por aqui. Já é o suficiente para a gente seguir para a próxima etapa, né? Alguém tem uma dúvida sobre esse ponto dos recortes, alguma coisa do tipo? Se não, show demais, porque agora eu vou seguir para uma outra parte, né? Que é após essa conclusão. Bom, sempre quando eu concluo todo o recorte dos vídeos que vocês acabam, às vezes, recebendo, né? Lá pelo pessoal que, enfim, por toda a equipe, né? Que precisa ter um conteúdo por cima daquilo. Depois de recortar eles, eu gosto sempre de trabalhar aqui com os filtros e algumas coisas para melhorar tanto a imagem em si, quanto o áudio, né? De toda a gravação. Porque uma das coisas fundamentais durante a gravação é o que eu até digo, que às vezes a edição é só 20%, 30% da qualidade do vídeo, tá no áudio e na própria imagem, né? Então, nessa área aqui lateral do CapCut, a gente tem algumas propriedades que a gente pode estar alterando durante esse vídeo. Então, uma delas é a parte do áudio, e aqui velocidade também, mas isso aqui só caso a gente for utilizar. Mais tarde eu dou um exemplo de mais ou menos como eu utilizei isso aqui em uns vídeos da Titãs. Mas enfim, aqui a primeira coisa que a gente pode estar mexendo sobre é nessa parte de áudio. E por mais que essas features aqui elas sejam pagas, né, sejam do Pro,
Eu vou mostrar como que a gente pode burlar isso aqui, tá? A gente consegue pegar tudo isso aí de graça. Sem se preocupar. Então aqui vocês podem estar, geralmente, nessa região de áudio aqui, ativando um Normalize, Loudness, né? Que aí ele reduz um pouco dos picos que alguns áudios vão ter, ó. Então, por exemplo, nessa faixa aqui de áudio, ela tem esses picos aqui em vermelhos. E aí quando você clica em Normalize, ela normaliza toda a sua voz e deixa uniforme durante toda a gravação. Geralmente quando ativa esse Normalize, ela reduz um pouco o volume, então o que eu faço é aumentar um pouco mais. Então, Os jogos do Roblox não estão ficando mais simples. então esse aqui é o volume que ela fica bem mais baixo. Então o que eu faço geralmente é aumentar aqui de tudo até... não precisa aumentar muito, talvez uns 4.8, isso varia de acordo com o vídeo. Mas o importante é não estourar aqui embaixo. Então se você vê e aumenta aqui, chega num ponto que ele fica reto. Quando ele fica reto já não é legal. Então o que você faz é reduzir um pouco aqui, até você sentir que tá bacana. Mais ou menos aqui tá legal. E aí você consegue preservar um áudio interessante do vídeo e deixar tudo muito bem nivelado. Isso, essa opção de Normalize ela é paga. Mas, aí que eu comentei, vocês não precisam se preocupar com as features pagas aqui do CapCut, porque no final eu vou mostrar como vocês podem estar exportando o vídeo sem nenhum custo, né? Meio que uma forma de burlar esse sistema pago do CapCut. Beleza? Então não se preocupem por enquanto, né? Até vir uma atualização e não permite mais. Mas enquanto não tem atualização, vai ver estar usando. Outra coisa que às vezes só eu uso é o Enhance Voice, né? Que isso aqui, ele faz o papel de melhorar um pouco a qualidade do áudio. Mas que eu prefiro usar muito mais o FL Studio. Eu tenho... O FL Studio é uma coisa à parte, tá? Eu só vou mostrar de curiosidade para vocês. Mas é o que eu uso em todas as gravações dos meus vídeos para melhorar o áudio. Eu tenho um preset aqui que eu fiz para as gravações. E esse FL Studio, ele é muito usado em música, tá? Então o pessoal que grava música usa muito esse programa. Só que eu uso ele para fazer essas alterações aqui. Então pode mexer um pouco na equalização da voz, aqui no ruído, né? No limiter, que aqui tem um ganhos. Enfim, isso daqui é uma parte só de curiosidade. Sem usar essa opção Normalize, só mexer no áudio mesmo. Isso. Só mexer no áudio. Mas é muito complicado, porque você tem que mexer num programa de fora. Por quê? Porque o Normalize, ele normaliza todas as faixas, ele deixa homogêneo. Então, quando tem um pico, assim, de áudio, ele reduz esse pico, e quando tá muito embaixo, ele aumenta um pouco. Então, ele tenta normalizar toda a faixa de áudio da tua gravação. E aí a única forma de fazer isso é num software à parte, né? Que é, por exemplo, o FL Studio que eu uso. Daqui só por curiosidade, né? Vou mostrar para vocês. Mas ele faz mais ou menos o mesmo papel aqui desse Enhance Voice. Ele trabalha um pouco na equalização do áudio, o que deixa o áudio um pouco mais interessante para suas gravações. Né? Os Roblox não estão ficando mais simples. Os jogos do Roblox não estão ficando... E aí sem ele fica... Estão ficando simples. Enfim, é uma mudança pouco perceptível. Roblox. Mas é interessante você estar utilizando, né? A depender, aumentando até a intensidade. Aqui no FL Studio, você consegue ver um pouco mais perceptível a diferença. Eu vou remover aqui os efeitos, né? Só para vocês verem como que é o áudio cru. Agora eu tô trabalhando no Blade Ball, mas eu comecei no Fish. Tô aqui com um dos... Enfim, esse é o áudio cru e com toda esse tratamento. Agora eu tô trabalhando no Blade Ball, mas eu comecei no Fish. Tô aqui com um dos... Fica muito mais, digamos assim, crisp, né? Que fala. Muito mais seca a voz. Estilo podcast, isso é importante para gravação. Mas enfim. É o mesmo efeito que dá aqui com esse Enhance Voice. Só que no meu caso é um programa à parte que eu utilizo, né? Para fazer tudo manualmente. Bom, o que vocês também, por fim, né, nessa parte de áudio, é ativar o Reduce Noise, que ele reduz os ruídos, né? Então, Roblox não estão... é importante você ter, geralmente, essas 3 opções marcadas, né? E pronto, com isso aqui você já matou todo o áudio da sua gravação, não precisa mais estar mexendo nessa parte, a não ser
às vezes trabalhando um pouco aqui no volume, né? Para estar equilibrando a faixa de áudio, para ficar no áudio legal, para a pessoa escutar. Mas sempre controlando para não ficar estourado aqui embaixo. E na gravação, aqui, na parte de vídeo, o que eu faço para estar trabalhando na imagem é a gente utilizando filtros, né? Eu gosto de utilizar esse Adjustment. Então, nessa opção, você adiciona o Custom Adjustment. E aí você passa durante... você arrasta aqui, né? Clicando na lateral dele para todo o conteúdo, que é onde vai ser aplicado esse ajuste. Eu vou remover aqui só para a gente ter como comparação sem e com. Por enquanto ele não tem nada feito aqui, mas o que a gente geralmente mexe é na saturação, né? Então, se a gente aumenta a saturação, o vídeo fica muito mais vibrante. Então eu aumento um pouco da saturação a depender do frame, né? Aumento um pouco ou reduzo o exposure, que eu geralmente reduzo bem pouco mesmo, só para dar um pouco mais de destaque em mim, nessas cenas que precisam, que eu tô aparente nela, né? E aumento um pouco do Sharpen. O Sharpen, ele dá esse efeito aqui, ó, como se fosse 4K, digamos assim, ele deixa tudo mais afiado, fica meio borrado aqui, então se as coisas estão meio borradas, você pode aumentar um pouco, e aí ele deixa muito mais bonito essa gravação, parece que está em outra qualidade, né? Enfim, aqui você mexe um pouco no contraste também, pode aumentar um pouco dele. Aqui é uma questão mais de teste, de você ver o que combina, o que não combina. Mas o que geralmente você só mexe aqui é na saturação. Às vezes na temperatura, se tu quer, às vezes está gravando, por exemplo, no lugar fora, e você quer passar um pouco dessa temperatura mais quente, né? Às vezes está num ambiente mais quente, quer tornar isso mais evidente, você aumenta um pouco a temperatura. Como aqui é um ambiente... Tô gravando aqui no meu quarto, né? Eu geralmente mantenho no mesmo, que é uma coloração já do próprio ambiente em si. E aí as partes que você mais mexe são essas: temperatura, saturação, exposure, contraste e o sharpen, que são as mais importantes, né? Não estão. Então aqui a diferença com e sem. Percebe? Deixa eu deixar aqui nesse mesmo frame. Sem e com, sem. Fica tudo mais bonito, né? Isso aqui é bom para quem também tá gravando em um celular mais fraco, né? Que não tem a câmera tão boa. É um quebra-galho absurdo trabalhar nesses ajustes aqui de coloração. Bom, com isso aqui, você já tem praticamente o seu vídeo, digamos assim, a sua base do vídeo pronta. Trabalhou com áudio, trabalhou com a imagem e trabalhou com o ajuste dela. Você já pode trabalhar agora com alguns tipos de efeitos, né, por cima do seu vídeo. Alguém tem alguma dúvida, pergunta sobre esses tópicos que foram comentados? Show demais. São bem simples assim de entender. Parte deles são tudo muito bem posicionado aqui na interface, então é bem prático de se localizar. Enfim, antes da gente passar aqui para a questão dos áudios, dos efeitos, né? Que é legal colocar, eu vou só passar por algumas outras opções aqui que de vez em quando é interessante você usar. Não é toda vez que você usa, né? São casos mais específicos. E dentre elas, clicando aqui na sua faixa de vídeo, né? Existem essa bolinha aqui na lateral dela que você consegue arrastar. Também que eu cliquei muito do lado. Consegue arrastar. Isso aqui serve de uma espécie de fade-in para o áudio. Então, eu vou arrastar aqui, né, para vocês terem uma noção como fica. Os jogos do Roblox. Então, você tá vendo que ele começa devagar e depois ele aumenta. Isso aqui é legal para usar em música. Geralmente, música de fundo, eu uso muito esse fade-in, para ter uma introdução um pouco mais interessante. Os jogos do Roblox. E aí sem ele fica direto, e aí com ele fica... Os jogos do Roblox. Tá vendo? Tem esse efeito gradual no aumento do volume do áudio. E bom, de outras coisas interessantes também de você aplicar quando você tem takes assim, né, gravados em posições estáticas,
é um chamado que tá por aqui, que chama Camera Tracking, essa região aqui. O Camera Tracking, o próprio nome já diz, né? Você consegue, por exemplo, no caso do rosto, posicionar, rastrear esse rosto e fazer um efeito bem legal por cima dele, né? Eu vou aplicar para vocês terem uma noção de como que funciona mais ou menos. Esperar carregar aqui. Aí. Os jogos do Então, tirar aqui a faixa do áudio. Tá vendo que ele tem essa movimentação? Justamente porque eu tô deixando como o centro, digamos assim, o pivô da minha imagem, o rosto que eu selecionei, né? Então aqui tem outras opções que você pode estar trabalhando por cima, tipo o seu corpo, né? E aí ele vai rastrear a partir desse corpo, deixar ele estático, né? E depois toda a movimentação vai estar com base nele. Às vezes a sua própria mão, né? Se você quer, vou, por exemplo, selecionar nessa mão, né? Você vai ver que, na verdade, eu vou deixar a outra porque a outra tem mais movimento. Vou cancelar aqui. Deixando essa mão, vou dar um start aqui pra vocês verem. Pronto, aí o que acontece geralmente, como ele segue essa mão, a imagem ela segue, ó. Geralmente acontece esses meio que, digamos assim, os probleminhas de imagem, né? Porque ela tá mudando a escala dela para que siga 100% a posição da mão, né? Sirva como pivô para toda a imagem. Então o que eu faço geralmente é aumentar um pouco dela aqui. E aí esses contornos aqui já não aparecem tanto, né? E aí fica um efeito bem legal para você estar aplicando. Eu geralmente só uso durante a face, né? E outro efeito massa, usando esse mesmo camera tracking, que foi o que até a gente fez aqui no processo seletivo da Titãs, né? Vou mostrar aqui. Aqui nessa imagem. Aqui, você vê que o texto ele segue a cabeça do João, né? Assim como outros participantes. É você usar esse mesmo conceito, só que, por exemplo, num texto. Então, se a gente aplica um texto aqui, vou deixar aqui assim. E aí, nessa opção aqui em cima de tracking, a gente ativar o motion track e definir a posição que ele vai seguir, né? No caso, eu quero que ele siga aqui o centro da cabeça. Se a gente aplica aqui, você vê que ele tem esse efeito bem legal. Aí, ele segue a posição da cabeça. Isso aqui é muito massa. Eu acho uns detalhes muito interessantes de usar, né? E aproveitando aqui que a gente selecionou esse texto, nessa parte aqui eu vou deixar mais para vocês usarem da criatividade, mas que você consegue, enfim, aumentar o tamanho da fonte, consegue usar uns presets aqui já de texto. O que eu geralmente sempre uso, eu uso esse prompt aqui, eu acho uma fonte legal, né, de se usar. Eu uso geralmente a System, mas ela não está aparecendo por aqui. Ver se ela pesquisando. Ela não apareceu aqui. Mas eu tenho ela salva que é bom vocês, enfim, darem uma olhada. E o que eu gosto de usar é sempre esse preset com essa parte no fundo e colocar, às vezes, uma stroke, sabe? E aí eu reduzo um pouco essa grossura dela. E aí fica bem destacado o texto e dá pra vocês, enfim, usarem muita coisa. E aqui vocês vão brincando, tem muita coisa pra vocês trabalharem, verem o que tem por cima, né? É mais uma questão de gosto de cada um. Eu gosto de deixar bem simples. Bom, mostrando esse pouco desse tracking, né? Por fim, nessa parte de vídeo, eu vou mostrar onde se aplica chroma key, né? Geralmente, às vezes, se você pegar um preset na internet, né? Que nem eu tenho esse aqui, de follow, ele tem essa parte verde. Para você aplicar o chroma key nele, você clica no vídeo. E aí, aqui embaixo,
Aqui embaixo não, aqui. Nesse Remove BG, aqui embaixo do Remove BG, que é o Remove Background, aí a gente aplica um chroma aqui. E aí só seleciona nessa parte aqui, nessa pinça, né? Nessa coisa que goteja, enfim, a cor que a gente quer remover. E aí trabalha um pouco aqui na intensidade, geralmente reduzo só um pouco. Aí eu boto um pouco da Clean Up Edges, né? Que ele limpa um pouco essas bordas. E a Feather Edge também, que ela é como se aplicasse uma opacidade, deixasse um pouco transparente as bordas, que é legal também você botar um pouco. E aí, o vídeo que antes tinha um fundo verde, agora ele não tem mais fundo verde. Fica dessa forma. Bom, bem bacana. Imagino que esses são os principais pontos aqui que vocês podem estar trabalhando por cima. E já a gente chega nessa parte aqui de animação, que também é o mais simples que vocês vão ver durante essa capacitação, né? Durante essa aula. Bom, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta relacionada a isso? Show. Toda vez que eu finalizar um tópico assim, eu vou perguntando, tá? Só pra gente não ir acumulando. Eu sei que no final vai ser muita coisa. Então a gente vai aos tempos tirando essas dúvidas. Mas se não tiver, tá tudo bem. Bom, e beleza. Com isso aqui, você tem praticamente o seu vídeo pronto, né? A gente pode, por exemplo, já aplicou um efeito aqui de rosto, já ficou muito massa. Nesse vídeo aqui que tá muito parado, o que vocês podem ver em muitas edições é o pessoal deixando o vídeo aos poucos assim, né? Subindo um pouco a escala dele. Porque dá um efeito interessante que a pessoa consegue ficar mais presa no vídeo. Não fica aquela coisa muito sem graça, fica mais dinâmico. E para a gente estar aplicando esse efeito de zoom aqui, como qualquer outro tipo de efeito envolvendo escala, posição, rotação, a gente sempre posiciona aqui nessa timeline, né? O início do vídeo, onde eu quero que comece esse efeito. E eu clico aqui nesse keyframe, aqui mesmo no transform, porque aí ele vai selecionar todos os outros keyframes aqui de escala, posição, rotação, que é o que a gente precisa, e salvar essas informações para esse frame, né? Arrastando aqui para o final, onde eu quero que tenha essa mudança de efeito gradualmente, né? Eu clico de novo aqui para adicionar o keyframe e dessa vez eu aumento um pouco a escala, onde eu quero que chegue. Então vou deixar mais ou menos até aqui, assim. Acho que fica bacana. E daí se você dar play aqui, você vai ver que ele vai dar esse zoom. Ó. Vendo? Fica bem legal. Isso aqui, todo take que ele tá muito parado, é legal você botar pelo menos um pouco disso, nem que seja pouca coisa, tipo um efeito bem suave. Só adicionando um pouco aqui, que já faz muita diferença durante a gravação. Fica um efeito que fica muito mais dinâmico em todo o seu vídeo. E aí a mesma coisa acontece se você quiser, enfim. Às vezes eu quero manter esse frame até a metade aqui, eu quero que fique normal até a metade, e a partir daqui faz isso. Mesma coisa. Ou eu copio e colo o frame aqui, né, na frente, ou eu só arrasto ele aqui pra frente. No caso eu copiei e colei. Então aqui se manteve normal, e depois ele aumenta. E aí você pode mexer com tudo aqui, né? Rotação, se eu quero que gira aqui, enfim, posição, vai para um outro lado, que vai para cá. E aí você, enfim, acontece tudo isso. Pode ficar brincando aqui. E bom, seguindo para a parte aqui já eu diria, das conclusões assim um pouco da tua gravação, é a gente trabalhar em efeitos, transições e música, né? Coisa sonora. E aí, começando um pouco no início de vídeo, todo início de vídeo eu gosto de pôr uma animação de entrada, né? Até porque toda vez que você está scrollando assim a tela do teu Instagram ou TikTok, enfim, sempre os primeiros segundos são mais importantes. Então você chamar essa atenção logo de cara é muito massa, né? Então
a gente, às vezes, eu curto dar uma olhada nos efeitos, né? Aplicar efeito aqui é simples, é só você clicar em cada um desses e ver o que tu mais curte, né? Então, às vezes tem um fade in, se quer algo mais suave, tu lança um fade in, enfim. E aqui é você ir literalmente explorando e vendo o que encaixa, que faz sentido mais pro teu vídeo, né? Geralmente coisas mais formais eu só uso o fade, fica um pouco mais elegante. E aí você tem, enfim, esse efeito que você pode também aplicar em todo outro tipo de vídeo aqui que você tiver, né? Então, enfim, mesma coisa acontece com os combos, que mais tarde eu explico aonde e quando é interessante usar esses efeitos de combo, né? Que, resumindo, ele é aplicado durante todo o vídeo e ele serve de um fade in, fade out em um só efeito. Então, por exemplo, tá vendo? Ele começa e termina. Eu já vou falar sobre ele, que eu acho que já vale a pena citar. Eu vou importar uma imagem aqui. Vou importar duas, na verdade. Tanto faz essas duas. E depois eu encaminho essas aqui para vocês. Essa daqui, que ela é importante. Ela mostra um pouco da safe zone, né? E aí eu vou importar essa daqui também por cima, pra gente ter uma noção. Por que eu geralmente toda imagem que eu importo, toda coisa que eu faço, eu importo essa safe zone? Porque ela é o que vai mostrar pra gente aonde que é a área safe no nosso Reels, né? Aonde que a gente pode posicionar as coisas sem que atrapalhem na visão do usuário. Então o que eu faço é eu clico aqui nessa imagem, né? Venho aqui em Blend e diminuo a opacidade. E aí eu tenho um controle onde as coisas podem estar posicionadas. E aí se, por exemplo, eu for posicionar essa imagem, eu não posso posicionar aqui em cima do vídeo. Porque aqui vai ter uma área que ela vai estar recortada, tá vendo? Não é uma área segura de posicionar. Então o interessante é sempre você tentar posicionar elementos que ficam dentro dessa safe zone. E aí posicionando aqui, ó, por exemplo, fica certinho. Vou aumentar um pouco, ó. Fica certinho dentro dessa área segura pro nosso vídeo. Então, o máximo que você pode fazer é tentar subir um pouquinho aqui, mas nada que chegue muito para cima, porque vai acabar saindo da visualização da pessoa que está assistindo o vídeo. Então desce para cá, deixando a área segura. E aí nesse tipo de imagem, né, clicando aqui no olhinho a gente consegue deixar visível ou não. Eu não vou deixar visível. Clicando nesse tipo de imagem, é aqui que entra a parte interessante de utilizar um combo. Porque eu uso bastante isso aqui porque facilita muito. Então, às vezes você quer usar um efeito de zoom, ou, enfim, uma parada mais animada. Eu vou reduzir aqui, pra gente ver como funciona. E aí eu vou deixar um pouco menor, porque esse efeito deixa um pouco maior. E aí vocês têm uma noção de como funciona, entendeu? Tipo, eles vai e volta. Qualquer outro efeito também aqui de animação de combo também. Então, tá vendo? Uma mais tranquila. Às vezes tu for usar, ó. Aí ela sai. Enfim, é muito legal usar em imagens assim que você for colocar na sua tela. Usando esses combos, né? Um exemplo é justamente aqui no Instagram da Titãs, que nesse vídeo aqui. Galera, essa semana está acontecendo aqui na Universidade de Brasília a Semana Universitária, que é uma semana onde nós estudantes podemos fazer vários cursos de extensão. E hoje... Viu? Então fica bem dinâmico, fica bem legal o jeito que aparece aqui nos vídeos e é sempre legal você usar esse tipo de animação. Bom, e seguindo aqui para a parte de efeitos, né? Sonoros agora, porque todo tipo de efeito que a gente... Os mais básicos, né, os mais tranquilos que a gente usa aqui na Titãs já foram mostrados para vocês. O efeito sonoro também não tem mistério. Eu tenho alguns já que eu uso, que eu deixo favoritado aqui, nessa região, assim como o Sound Effects. Mas para você procurar por eles, é só você clicar nessa região aqui de áudio, né? E vir na parte de música. Aqui você consegue encontrar diferentes músicas que você pode utilizar. Enfim. E é sempre bom você usar essas músicas aqui em específico do CapCut, porque a maioria delas não tem copyright. Então a gente evita tomar, às vezes,
um strike, alguma coisa do YouTube ou do TikTok que bana o nosso áudio, né? Que deixa banido e a gente não tenha mais áudio no vídeo. Então é sempre legal você usar dessa biblioteca aqui que a CapCut tem. Mesma coisa acontece para os efeitos sonoros. Você vai mexendo aqui, às vezes você quer um efeito sonoro tipo de tapa, né? De hit. Aí você tem vários aqui para você ir vendo e, enfim, qual compensa mais para usar. E aqui é muito você ficar buscando e, enfim, descendo aqui, sabendo o que você pode utilizar. E durante todo o tempo eu salvei alguns aqui que eu uso. E enfim, mais efeitos sonorozinhos. Então... Enfim, efeitos sonoros que ficam muito legais no vídeo, né? E uma dica que eu sempre começo fazendo quando eu quero mexer com efeito sonoro é sempre trabalhando nesses camera shooter. Eu gosto muito desse som. E aí eu sinto que em transições esse som fica muito bem. Então eu geralmente arrasto aqui para a parte de baixo, né? Lembrando de evitar essa região aqui de vídeo, né? E eu reduzo aqui um pouco do tamanho para ficar um pouco mais certinho e reduzir um pouco o volume. E aí, cada transição eu sempre começo copiando e colando. Toda vez que o vídeo ele muda, né, de frames para tocar esse efeito de câmera. Então, e aí fica bem legal, porque, enfim, fica aquela transição com um som muito mais gostoso de ouvir se não tivesse, né? E aí outro de câmera que eu gosto de usar é esse aqui, que eu geralmente boto sempre no começo do vídeo, né? A depender, então... E aí eu reduzo um pouco do volume. E aí fica um pouco desse estilo aqui, né? E aí quem sabe a gente pode até alterar um pouco da animação e colocar uma mais agitada para combinar. Que fica meio que... Vai trabalhando por cima, vai trabalhando, vai vendo que combina. E aí aqui é puro teste, puro gosto mesmo. E aí às vezes esses wash aqui é legal você usar toda vez que aparece uma imagem na tela, né? Às vezes para sair, então... Quando ele for sair da tela, escutar esse som, né? Fica muito mais clean. E aí você vai trabalhando, testando, ver o que combina, ver o que não combina, até você estar satisfeito com o seu vídeo. Mas o de mais importante nos efeitos são justamente esses de transição entre cenas, né? O de efeitos na tela, para não ficar, enfim, sem som, fica bacana. E esses no começo do vídeo que você pode optar ou não por usar, né? Pode optar por usar. Então... eu gosto, eu acho que fica chamativo, né? Que é o que a gente quer. E bom, depois disso aqui você tem o seu vídeo praticamente feito, né? Porque a gente precisa utilizar. E por fim, para a gente concluir toda a gravação, toda a edição tranquila, digamos assim, do teu vídeo, é aplicar só uma legenda, né? Porque... às vezes a pessoa tá sem áudio no celular e ter uma legenda ali já facilita muito para a pessoa continuar assistindo o vídeo. Porque uma das formas do Instagram ou das redes sociais entregar o seu vídeo mais, né? É justamente o tempo que as pessoas continuam nesse vídeo até o final. Então, se tem muita gente com bastante retenção durante todo o vídeo, é um conteúdo que é sinal que tá bom. Então, ele geralmente divulga mais e a gente consegue mais público com isso. E aí a legenda ajuda muito nessa questão. Que às vezes a pessoa está em um lugar que não pode escutar nada, né? Tem que estar com áudio baixo. E lendo a legenda, ela consegue entender grande parte do vídeo. E para a gente estar legendando aqui, é rápido também, é simples, não tem mistério. É a gente vindo aqui nesse Auto Caption. E, enfim, já por padrão, ele coloca português, que é a faixa de áudio do vídeo. E a gente clicar aqui em Generate, né? Que ele gera essa
legenda pra gente de forma automática. E aí, deixa eu fazer uma coisa aqui, na verdade, deixa eu deletar este aqui. E colocar áudio aqui, né? Aí eu vou aumentar um pouco aqui e gerar de novo. Pronto. Com isso aqui ele gera legenda automática pra você. Claro que você não vai deixar assim, Os jogos do mas já é um bom começo pra tu estar trabalhando por cima delas. E as únicas coisas que você vai mexer depois aqui é estilizar um pouco essa legenda. Claro, sempre ativo aqui pra ver onde está a posição. Tá vendo que ela tá um pouco abaixo do recomendado? Então a gente sobe aqui ela, deixa aqui nessa região da área segura. A gente pode estar fechando aqui de novo. E aí, às vezes até reduzindo um pouco mais, deixando aqui mais ou menos, pode descer um pouquinho. Ficar um pouco mais abaixo. Mudando a fonte, né, que a gente utiliza. Botando aqui um preset que você curta usar. Então eu vou deixar o que eu gosto, que é essa terceira opção, e vir em stroke. Reduzindo um pouco aqui. E aí, por fim, aqui já tá um pouco mais bonita a legenda, mas você vê que em regiões assim fica muito grande. Não fica legal ter muito texto assim na tela. E aí, para tirar disso, já matando todo tipo de problema posterior que a gente pode ter, é só a gente voltar aqui em animação. Isso no próprio texto, ó. Você vem aqui nas animações e vem nessa última opção de caption. As animações específicas para legendas. E aqui, do mesmo esquema de qualquer outro efeito, são várias... Deixa eu tirar aqui o áudio para estar conversando. São vários tipos de animação que você pode estar aplicando aqui. Eu tenho minhas preferidas aqui, né? Que eu já deixo favoritado. Para favoritar, se vocês queiram, né? É só clicar na estrelinha aqui. E já é favorita. E aqui, eu sempre uso essa daqui porque eu gosto dela. Enfim, é gosto. E aí ela já mata todos esses problemas que vocês podem ter com texto grande aqui na tela. Enfim. E já deixa numa animaçãozinha bacana pro teu vídeo. Aí no mais você pode aumentar um pouco aqui e deixar tudo... Às vezes tudo em caixa alta, sabe? Enfim, vai do seu gosto aqui, vai do seu... do intuito do vídeo também. Aqui no da Titãs, né, eu coloquei... Fala, galera. Amarelo, que também é uma boa cor pra você usar. Essa semana tá acontecendo aqui. Assim como o outro da Titãs, que eu também... Esse aqui era mais um recap. E aí, por exemplo, do... Acho que foi esse. Fala, galera. Não. 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 Foi o da Campus Party. Acho que foi bem esse aqui. Esse aqui não teve legenda. Mas enfim, vocês entenderam um pouco da lógica como funciona. Por fim, com isso aqui feito, enfim, colocou a legenda, colocou os teus sons, colocou tudo que você queira de animação, enfim. Você pode seguir para a última etapa. Que aí você pode tanto exportar por aqui, se você não usar nada premium, né? Mas se você tenta e tá usando Features Pro, você vai ver que vai dar um monte de problema aqui, você não vai conseguir exportar, a não ser que você pague o premium. E aí uma forma de burlar isso, que eu vou encaminhar também um vídeo para vocês que ensina passo a passo, é você selecionar tudo aqui, né? Excluindo isso daqui, né? Claro. Depois de você terminar esse vídeo, essa parte aqui do template você exclui. E aí você clica com o botão direito, selecionando tudo e cria um compound clip, né? Que ele junta tudo em uma coisa só. E aí a gente aplica um efeito aqui de motion blur. Bem baixo. Isso aqui é uma forma de burlar, tá, gente? Aplicando esse motion blur, ele vai criar um cachê. Você acessa o cachê desse motion blur. Então você abre o local do arquivo aqui. Pesquisa CapCut. Primeiro, abre o local do arquivo. Aí você abre o local do arquivo de novo.
User Data, Cachê. E aí você vem em Motion Blur Cachê. E aí quando ele finaliza aqui de editar, não sei qual foi, acho que foi esse vídeo aqui. Tá vendo? Ele sempre cria um arquivo. E aí você arrasta pra cá. Deleta esse. E aí você tem um vídeo todo Os jogos editado. do Roblox não estão ficando mais simples. Os jogos do Roblox não estão ficando Todo vídeo editado. E é só você exportar agora. Sem problemas. Define a pasta. Enfim, não tem espaço suficiente na minha pasta. Então aqui, deixa eu botar aqui no disco local D. E pronto. Os jogos do Roblox não estão. Você conseguiu todos os efeitos totalmente de graça. Sem precisar pagar por nada. E o vídeo está exportado aqui. Os jogos do Roblox não estão ficando mais simples. Os jogos do Roblox. Os jogos do Roblox não. E pronto, você tem um vídeo que pode ser facilmente postado em toda a plataforma. De forma rápida, prática e eficiente, porque funciona. É a que eu mesmo utilizo no meu perfil da Titãs e em qualquer outro lugar que eu queira editar um vídeo. Pessoal, o que eu tinha para falar hoje foram esses principais pontos, né, comentados, os principais features aqui dentro do CapCut que a gente pode utilizar, que a gente vai utilizar.